Os aviões podem ser uma das maravilhas da engenharia moderna, mas a menos que você esteja voando de primeira classe, eles não são tão glamurosos assim. Para muitos, o maior problema é quando as aeronaves ficam lotadas. Mas houve uma época em que nos Estados Unidos, os voos operavam com menos da metade de sua capacidade. Como isso era possível? Acho que tudo depende do seu otimismo. Quero dizer, como você enxerga seu avião? Metade cheio ou metade vazio? Enfim, nossa história começa lá atrás, na era de Aquário, conhecida como anos 1970. Nessa época, as terras foram invadidas pelas calças bocas de sino. E não podemos nos esquecer dos saltos plataformas. Nessa era mítica do jeans afunilado, as viagens aéreas eram severamente controladas pelo governo federal. A Administração Federal de Avião, ou FAA, que é o órgão do governo que regulamenta as viagens aéreas nos Estados Unidos, tinha total autoridade sobre que rotas as companhias aéreas poderiam percorrer. Esse órgão também tinha o poder de controlar os preços das passagens e outras taxas que as companhias cobravam de seus clientes. A única coisa que as companhias aéreas podiam decidir eram quantos voos poderiam decolar por dia em cada rota. Sem a possibilidade de expandir seu alcance, nem de concorrer entre si com os preços das passagens, as companhias precisavam buscar outra forma de se destacarem no mercado. A solução que todas encontraram foi a acessibilidade. Hoje, precisamos reservar um voo com meses de antecedência, mas houve uma época em que, caso você resolvesse viajar de última hora, era só ir para o aeroporto e haveria um voo para onde você quisesse. E se mesmo assim você perdesse o voo, não precisaria se preocupar. Era só trocar sua passagem por outra sem pagar nada a mais. Sério? E não se esqueça de que quando entrasse no avião, metade dos assentos estaria vazia. Se fosse seu dia de sorte, poderia até ter a fileira inteira só para si. Imagine que beleza! 100 pessoas empurrando o seu assento ou lhe cutucando nas laterais. Pense nisso da próxima vez que estiver preso entre dois passageiros roncando enquanto um moleque sapeca fica chutando as costas do seu assento. É difícil acreditar que ter um espaço a mais para esticar as pernas tinha alguma desvantagem, mas sim, isso tinha lá seu preço, literalmente. Nem as tarifas aéreas, cada vez mais altas de hoje, se comparam às da época, que eram ajustadas de acordo com a inflação. O preço médio da tarifa em 1979 era cerca de $600 no dinheiro de hoje. Compare com 2015, quando o preço médio era de apenas $385. Agora, isso se refere apenas a preços de passagens, sem considerar custos adicionais, como taxas de bagagem, mas mesmo assim, é uma diferença de mais de $200 por assento. Ou seja, esses voos extras estavam saindo caro para as companhias aéreas, e elas repassavam esses custos para os clientes. Na minha opinião, vale muito a pena pagar uma graninha a mais para ter espaço para esticar os braços, mas nem todo mundo pensa assim. Acho que se você realmente quisesse subir de classe social, pelo menos no avião, até estaria disposto a pagar mais por uma passagem de primeira classe. Mas se isso dobrasse o valor da sua passagem, você acharia demais. O que você acha disso? Conte para mim nos comentários. Você prefere ficar apertado, mas pagar menos, ou acha que vale a pena pagar mais para poder esticar as pernas? E quando for viajar de primeira classe, você topa levar um amigo? No caso, eu? Duas coisas colocaram um fim nesses dias gloriosos de amplo espaço para as pernas. A primeira foi quando os regulamentos da FAA ficaram mais flexíveis. Bem, as viagens aéreas não eram tão perigosas assim, então as companhias passaram a ter mais liberdade no modo como operavam. Ao ficarem livres do controle de preços e de restrição nas rotas, os custos caíram, pois as companhias aéreas estavam fazendo de tudo para cobrir as ofertas umas das outras. Esses efeitos não foram sentidos de imediato, só uma diferença de 1 ou 2% a cada ano, mas mesmo assim, esses descontinhos já davam uma grande diferença a longo prazo. Infelizmente, os aviões continuaram tendo um alto custo operacional após as mudanças nos regulamentos. Para as companhias manterem o preço baixo, os passageiros tinham que viajar apertado como sardinhas. A segunda mudança significativa foi tecnológica. No mundo analógico dos anos 70, não havia muito o que fazer para ajustar os preços dos voos. Sim, quando você comprava sua passagem, isso poderia afetar os custos, e voar de primeira classe era obviamente mais caro. Mas um assento de segunda classe ainda era um assento para todos os efeitos. Mas hoje isso já mudou, e graças a uma coisa, o algoritmo. Deveria ter uns efeitos especiais e uma trilha dramática quando digo isso. Deixe-me tentar de novo. O algoritmo.
As companhias modernas têm departamentos inteiros dedicados a escrever o código que determina o preço de um assento individual. Antes havia poucas opções de preço, mas agora as companhias aéreas oferecem várias opções. E as taxas estão sempre mudando para garantir o máximo possível de reservas de voos. As companhias também começaram a incluir mais assentos em cada avião e costumam vender uma quantidade de passagens bem maior do que a de assentos disponíveis. A ideia por trás do overbooking é que uma certa porcentagem de passageiros irá perder o voo ou cancelar na última hora. Isso deixa a companhia com assentos vazios, fazendo-a deixar de ganhar dinheiro. Ao fazer o overbooking, a companhia garante que os aviões decolem o mais cheio possível. A desvantagem disso é que às vezes vem mais passageiros do que esperado e alguém acaba ficando para trás. Quantos de nós já ficaram mofando no saguão do aeroporto por causa de overbooking? Até os voos noturnos de longa distância parecem atrair multidões enormes de passageiros. A superlotação não é o único motivo que pode fazer as pessoas sentirem saudade dos tempos antigos da aviação comercial. Os assentos também estão cada vez menores, para caber mais passageiros no mesmo espaço. Enquanto isso, as taxas extras estão cada vez mais altas e numerosas. Antes de 2008, nenhuma companhia aérea de grande porte cobrava pela primeira mala. Quando a American Airlines começou a cobrar uma taxa de $50 pela primeira mala de porão, os passageiros pensaram que esses caras tinham enlouquecido. Hoje, é difícil encontrar uma companhia que não faz isso. As companhias aéreas podem ir longe com isso, pois já não existe muita concorrência no mercado. No ano 2000, os Estados Unidos tinham 10 companhias grandes, um número que foi só diminuindo, até chegar a 4 em 2017. Com essas 4 controlando 80% do mercado, não há para onde o cliente correr. Claro, há muitas companhias regionais boas para voos curtos, de uma cidade para outra. Mas se estiver a fim de voar de um estado para outro ou internacionalmente, as opções são limitadas. Dependendo de onde você estiver e para onde estiver indo, pode nem haver mais de uma opção. Apesar de tudo isso, existe uma coisa boa sobre as viagens aéreas modernas que eu ainda não mencionei: o impacto ambiental. Todos esses voos extras que as companhias aéreas usavam queimavam muito combustível. Os anos 70 foram ótimos para os passageiros, mas aqueles voos extras não faziam bem para o meio ambiente. O fato de as companhias estarem enchendo os aviões cada vez mais pode não agradar os passageiros, mas reduziu meio que, sem querer querendo, a poluição causada pelos aviões. Isso é péssimo para as poucas pessoas que torcem para o mundo acabar, mas é uma ótima ideia para o resto do mundo. Cara, aquele ali é o Capitão Planeta? Quanto tempo! Ei, pessoal, algum de vocês ainda se lembra desse herói da década de 90? Agora, não devemos parabenizar essas grandes corporações por estarem protegendo o meio ambiente de forma não proposital e que ainda aumenta o lucro delas. Isso não redime nem explica tudo o que as companhias aéreas fazem em nome do dinheiro. Mesmo assim, ainda é alguma coisa. E quem é que não gosta de terminar um vídeo com um comentário positivo, não é? É exatamente o que eu vou fazer. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.